Oi, oi, bom dia! Bom dia! É da Alviane? Oi, bom dia, professora. Tudo bem? Eu mesma. Tudo, que bom que você entrou aqui na hora certinha que a gente começar. A Joyce já tinha entrado e agora ela Somos vai entrar duas. de novo. Que bom, Alviane, você está aqui. A gente vai, já estou gravando a aula, tá? Seja muito bem-vinda. Tá. E a gente vai estar explicando aqui agora como é que vai funcionar a disciplina de gestão e qualificação para agroindústrias, tá? Então, vou iniciar aqui a nossa apresentação. E aí é bom que você vai servir de tirar as dúvidas para a turma, tá? Muito obrigada aqui pela presença. Tá? Deixa eu iniciar aqui, você está vendo? Vamos ver. Isso, começou. Vamos começar pelo plano de ensino, tá? Tá vendo aí tudo tranquilo? Ok? Sim, sim, então tá. Então, aqui no nosso plano de ensino, gente, bom dia, né? Gostaria de relembrar aí para vocês o nosso link. É sempre esse link, mas a gente vai estar sempre mandando o convite por e-mail, a gente vai estar sempre mandando o convite no grupo, tá? É muito interessante vocês começarem a entrar na nossa Google Sala, tá? Entra lá, é fácil, é simples, está tudo no mesmo lugar, tá? Vocês vão gostar bastante da nossa Google Sala, tá? É muito parecido com o funcionamento do e-mail. Se você consegue mexer no e-mail, você vai conseguir mexer no Google Sala, tá? Mandei um tutorial no grupo para quem está com dúvida de como entrar, de como fazer. Gostaria também de lembrar a todos, inclusive você, Delviane, se vocês já entraram no edital, vai até dia 10, tá, gente? Por favor, fiquem atentos, leiam o edital, entreguem a documentação, preencha as fichinhas direitinho, que às vezes você colocou, não entendeu a pergunta lá, que era para colocar um não, você colocou um sim. Então, vamos ficar bem atento lá ao edital, preencha o edital, porque é para fornecimento de chip e tablet, ou então só chip se você precisar, tá? É o conectividade, é para que você tenha acesso a essas tecnologias, tá? Vai sair também um edital do campus agora para empréstimo de material digital também, como computador, essas coisas, tá, gente? Então, fiquem atentos aos editais, por favor, tá? Vai sair muitos editais por aí para garantir que você tenha acesso a essa tecnologia. Mas é importante que você comece, né? Que você já vá caminhando aí nesse processo que a gente está iniciando de aprendizado não presencial. A disciplina, né? Ela é gestão e qualificação para a agroindústria. Aí você vai falar o que a gente vai estudar nela. Aqui a gente vai abordar os temas, gente, relativo à certificação de qualidade, rede de distribuição, rede de comercialização, mercado institucional e principalmente a atuação do profissional técnico em agroindústria em unidades processadoras de alimentos. Qualificação aqui vai vir como um termo de capacitação, de treinamento. Quais seriam as habilidades, né, que é necessária para que a gente possa ter um bom desempenho das atividades agroindustriais, tá? Então a gente vai discutir, construir juntos aí um pouco essas habilidades e essas competências, tá? Ah, a nossa aula ainda não tinha começado de forma presencial, então ela vai começar 100% virtual, tá? Todo o conteúdo vai ser abordado de forma integral, tá? Lembrando aí, a gente já tem os cronogramas estabelecidos, tá? De datas. Aí a gente tem as atividades propostas, né? A gente tem as atividades que são propostas, com a lista de atividades. Por que a gente está passando essas atividades? Gente, as presenças serão computadas a partir da entrega das atividades. Então, por exemplo, a gente começou agora esse nosso primeiro encontro. Semana que vem eu tenho que estar lançando as presenças. E eu vou lançar as presenças daqueles que me enviaram as atividades,
tá? Ah, mas são muitas atividades, não estou dando conta. Gente, faça no seu tempo, tá? Faça conforme você vai dando conta, mas não esquece de me enviar. Tem algumas pessoas que disseram que realmente não tem condição de ter acesso ao meio digital, de nenhuma forma, tá? Então, aí, a gente está providenciando material impresso. É fundamental que assim que você assistir esses vídeos que a gente está explicando e fazer as atividades lá no papel, tirar uma foto e enviar por e-mail pelo WhatsApp, gente. É isso aqui, isso é fundamental. Por quê? Porque é a forma que você vai ter as presenças, tá? Então, vocês precisam fazer as atividades, mesmo que elas sejam impressas, e devem tirar uma foto e enviar por e-mail ou então pelo WhatsApp, tá, gente? O que for mais fácil. Aí a gente vai ter aqui as atividades avaliativas para a disciplina de gestão e qualificação, tá? Vocês vão ver que está muito divertido, tá fácil, tá? Vocês vão gostar muito dessa atividade proposta aqui. A gente fez uma avaliação teórica, uma tipo avaliação teórica, valendo 2,5 pontos. A segunda, também 2,5. Uma leitura crítica e análise de um texto, valendo 3 pontos. E a assiduidade e comprometimento no desenvolvimento das atividades, você também vai ter 2 pontos, tá? Então, é fundamental aqui vocês estarem atentos. As datas, professora, essas datas, gente, lembrando, eu preciso marcar as presenças de vocês. Eu não consegui fazer, então eu estou com falta. Não, assim que você me entregar, você vai receber as presenças, tá? Então, faz no seu tempo. O importante é fazer. O importante é ler o material, tá? Ter o aprendizado que a gente está propondo para as disciplinas, tá bom, gente? Então, vocês vão gostar bastante da lista de atividades. Aqui, ó, tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem a data, né? Tá bem organizadinha. E vocês vão ver que as perguntas, elas estão muito, muito, muito interessantes, tá? Eu vou enviar essa lista aqui, tanto na forma assim, PDF, quanto na forma em Word, que aí você já marca os exercícios, já responde os exercícios no próprio texto e já me envia, tá? Salva e me envia. Então, esse daí foi o nosso plano de ensino, foi as datas das nossas atividades, a explicação com relação a como vão desencadear essas atividades práticas, tá? E agora eu vou iniciar com vocês a primeira parte da nossa matéria, que consiste em trabalho, tecnologia e qualificação. Gente, parte desse material aqui, ele foi desenvolvido a partir desse trabalho de mestrado do Estevão, né? E agora, de 2000, né? Ele fala na qualificação da mão de obra da indústria no frigorífico bovino de Mato Grosso do Sul, frente às inovações tecnológicas, estudo de caso. E aqui, gente, vocês têm o link, se você quiser entrar e ler o material todinho pesquisado por ele. Achei muito, muito interessante, tá? E aí, gente, é importante a gente definir, né? O trabalho hoje ele tem sofrido transformações decorrentes de 2 fatores fundamentais. Primeiro, as tecnologias organizacionais. O que quer dizer isso? Como as organizações elas têm se organizado, como a tecnologia tem afetado a organização. A gente vai ver mais ali para frente que afeta fundamentalmente, né? Ao invés da gente entender a gestão de pessoas, as pessoas através de pirâmide, na qual eu tenho uma pessoa no mais alto escalão e outra no mais baixo escalão, isso mudou demais, gente. Ó, a própria relação nossa com essas novas tecnologias, ela muda muito, né? Então, e aí isso é um fator fundamental que altera o trabalho. Gente, vocês serão uns profissionais diferentes, né? Muito diferentes, né? Por quê? Porque hoje tem uma tecnologia e em 4 meses aí de pandemia, a gente teve a nossa vida revirada de tal forma que aquilo que a gente encarava, olha, eu como professora, tive
uma mudança extremamente radical, porque a forma como eu relacionava com vocês como professora era presencial, era numa sala, e agora ela é um trabalho não presencial, usando mídias digital. Aí você vai falar, mas eu quero voltar ao que era antes. Gente, tem certas tecnologias e certas mudanças que são tão significativas que não voltam mais às condições originais. Pode ter certeza que essa forma aqui de educação, ela vai fazer parte do meu trabalho. Tá? E a mesma coisa, vocês como profissionais, tá? Então, às vezes, a gente está muito, assim, resistentes a fazer mudanças significativas, e aí vem uma pandemia, vem uma situação que te obriga, né? Então, muitos professores eram contra alunos com celulares em sala de aula. Hoje a aula é pelo celular, então isso mudou em 4 meses, gente. Isso mudou em 4 meses e isso é muito significativo, tá? Outra questão são as tecnologias relacionadas à produção propriamente dita, né? Então, assim, a produção no dia a dia, ela mudou demais, tá? O objetivo desse material, então, é discutir como as inovações tecnológicas existentes e a qualificação requerida do trabalhador em relação a essa tecnologia tornou-se importante para discutir aí o trabalho e a tecnologia, né? Então, o trabalho artesanal, ele foi a forma primária de organização do processo, tá? Era exigida uma certa qualificação profissional, com uma série de conhecimentos integrados, que requeria um tempo considerável para se obter o produto pronto, né? Então, assim, o artesão, os conhecimentos, ele estava dentro da cabeça dele, né? Dentro da expertise dele, e ele usava esses conhecimentos e tinha o produto pronto. Tá? Essa era o início, né, da forma como a gente entendia o trabalho e os produtos, né? Depois veio as transformações e o processo ele de produção com a Revolução Industrial, ele passou a ser fragmentado, ou seja, você vai para a cidade, você vai para a indústria, e aí o processo de trabalho ele já é dividido em uma série de etapas. E essa divisão em uma série de etapas, se você trabalhava na primeira etapa, você só trabalhava e você só precisava saber ter a habilidade e os conhecimentos da primeira etapa. Se você trabalhava na etapa final, você só conhecia e tinha os conhecimentos da etapa final. Então, você passava a ser um especialista de cada uma das etapas. E com isso, a gente perdeu muita coisa, né? A gente perdeu conhecimentos e técnicas necessárias para produzir o todo. E a gente ficava muito especialista num item só, apesar de e não tinha as habilidades e os conhecimentos indispensáveis para a execução integral, tá? Então, sendo assim, o artesão que tinha a arte do ofício e era dono das ferramentas é substituído pelo trabalho arregimentado pelo sistema de manufatura e passa a ter uma relação aí de dominação e subordinação a quem tinha capital. Então, é uma questão importante. Gente, esse semestre ele é bem integrado. É importante você entender que, por exemplo, a administração agroindustrial ela está muito envolvida também com a gestão e qualificação. Por quê? Lá na gestão agroindustrial, nós estamos falando de empreendedorismo. E o empreendedorismo é para tirar, né, essa questão de que eu vou precisar de um patrão, eu vou precisar de alguém para mandar eu fazer ou para me dar condições de fazer. E aí, com o empreendedorismo, você entende que eu posso fazer. Eu tenho conhecimento e condições para fazer. Então, é extremamente importante você integrar tudo que você está aprendendo no semestre, tá? É importantíssimo você integrar, tá? E aqui na gestão e qualificação, a gente quer quais são os meus conhecimentos, habilidades que eu preciso para integrar com aquilo que eu quero de geração de renda, de características de sustentabilidade. E aí, integrando essas habilidades, esses conhecimentos, a gente vai conseguir ser um bom profissional, tá? A questão aqui é ser um bom profissional.
Aí, gente, tinha essa especialização. Aí entrou as máquinas. Quando entra as máquinas, você passa a ter ali uma produção muito mais em série e não depender mais tanto do seu trabalho, né? As máquinas faziam muitas coisas, você só precisava mover as máquinas, né? Manusear a máquina, ser um operador da máquina. E aí, gente, veio o Fordismo e o Taylorismo no sentido de estabelecer ali quais seriam as formas que eu controlo esse profissional que mexe com as máquinas, porque quem trabalha é as máquinas, então eu preciso controlar os profissionais. E aí eles criaram, né, vários processos em que ele estabelecia uma organização, uma chefia, né, um supervisor para controlar aquilo que você fazia. Por quê? Porque eles queriam produção mais rápido, eles queriam um processo produtivo sem falha. E qual o papel ali do ser humano naquele processo? Era simplesmente uma etapa, um operador de máquinas, né? Então, o que você precisava saber, por exemplo, eu precisava saber como é que parafusa, a máquina parafusa o parafuso lá no equipamento. E o que eu fazia era só operar a máquina de parafusar o parafuso. Então, você não conhecia o todo, você... Professora, Oi, bom dia. desculpa estar atrapalhando. Oi, não. Não tá, as pessoas estão querendo entrar e eles não estão conseguindo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eles não estão conseguindo entrar pelo o link. Está dando erro. Vou adicionar o e-mail deles aqui de novo, rapidinho. Deixa eu pegar aqui o e-mail de todos e aí eu vou adicionar aqui novamente. Que aí eu faço o convite para todos de novo. Aí, deixa eu ver aqui, convidar pessoas, adicionar pessoas. Vocês estão vendo? Aí, estou adicionando todos de novo. Aí, Dalvi, vou até explicar para todo mundo. Gente, quando vocês estiverem entrando, é importante que o seu e-mail, que esse e-mail que vocês me forneceram esteja aberto, tá, Dalvi? É importante, né? Se for pelo computador, né? Você tem que estar com o seu e-mail que você cadastrou na sala aberto, lá, logado, tem que estar com a fotinha que você, do e-mail que você falou para poder entrar, tá? Porque, senão, por exemplo, aconteceu isso comigo em outras salas. Aí, se eu tiver com o e-mail, outro e-mail, ele não entra, tá? Aí eu tive que vir aqui no e-mail principal e desvincular, tá? Esse é um dos problemas que faz com que você não consiga entrar na sala. Coloca lá, eles estão falando no grupo, coloca lá que eu já solicitei de novo o convite. Obrigado, Delvo. Quando eu estou apresentando, eu não consigo ver o chat, tá? Aí eu preciso que você faça isso que você fez, viu, Dalvi? Me interrompa e fale aqui, tá? Tá bom, pode deixar. Eu vou aqui falar para eles. Tá, obrigado. Então, gente, continuando aqui a apresentação, a gente tem a época do Taylorismo e do Fordismo, tá? A época do Taylorismo e do Fordismo é a chamada uma linha de montagem que contribui significativamente para a produção em grande escala, tá? E o fundamental desse relacionamento era que, assim, o trabalhador não conhecia o processo, ele não tinha domínio do que estava, conhecimento do que estava sendo produzido,
e ele era um especialista na operação das máquinas, né? Então, assim, ele sabia operar a parafusadeira, ele sabia operar a processadora, ele sabia operar, e assim tinha que manter uma forma de controle dos indivíduos para garantir uma maior produtividade. E aí as relações, né, a estrutura hierárquica das corporações, ela era organizada lá embaixo nos operários e funcionários, acima desses tinham os gerentes e supervisores, acima desses tinham os diretores e acima desses tinha o presidente. Ou seja, os gerentes controlavam e organizava os operários. Os diretores controlavam e organizavam os gerentes. O presidente cobrava e gerenciava os diretores. Então, era uma forma de relacionamento na qual você era sempre supervisionado e controlado, supervisionado e controlado, supervisionado e controlado, né? Você ainda tem instituições que até hoje ainda mantêm esse padrão aqui. Só que esse padrão, ele é extremamente oneroso, os seus operários, eles trabalham insatisfeitos, né? Por quê? Porque ele não conhece o todo do processo. Ele não sente que ele é parte importante daquela produção, né? Então, assim, é sempre um fator desmotivador, né? E aí ele tem sempre um fator desmotivador. Porque se eu não fizer, eu tenho que fazer porque alguém está me cobrando, né? Então, assim, isso foi o que imperou por muito tempo, até quando veio, no século XX, os japoneses, né, com uma estrutura bem diferente, né, que a gente fala uma estrutura sociotécnica, né, organizada em grupos semi-autônomos de trabalhadores, e isso foi bem as empresas japonesas que promoveram mudanças radicais, principalmente usando a tecnologia da informação. Por quê? Eles viram que a pessoa, quando ela conhece o todo, a forma de fazer do produto, né, ela participa, e cada um com suas características, eles podem contribuir para que aquele produto seja melhor. E aí, gente, o modelo japonês mudou muito as relações de trabalho. Então, aqui a gente não tem mais a estrutura pirâmide, a gente tem a estrutura colaborativa, né? A gente tem os engenheiros, a gente tem os técnicos, tem os dirigentes, tem os operários. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Oi, Emerson, você conseguiu entrar, seja bem-vindo. Então, estou explicando aqui da relação de trabalho, né, e como ela se organizou ao longo do tempo, né? Então, a gente chegou aqui no modelo japonês, na qual não existe mais a função, a estrutura hierárquica, e sim a estrutura colaborativa, né? Os vários entes daquela empresa, daquela organização, eles contribuem entre si para a produção do produto, tá? Então, deixa de existir ali uma centralização das decisões e passa a ter ali equipes autogestionadas, ou seja, os engenheiros olhando a parte de projetos, eles conseguem fazer propostas para a empresa e para a produção. Os técnicos, com o saber fazer, eles contribuem com todo o desenvolvimento do produto. E aqui não existe mais a questão do supervisor. Quando a gente fala numa gestão autogestionada, ela é uma forma de administração de pessoas na qual você delega aos indivíduos o processo, né? E, gente, é o que a gente está vivendo agora. A gente está delegando para vocês o processo de estudo. A gente vai orientar, a gente vai estar junto, a gente vai direcionar, mas a gestão da hora que eu vou fazer, de como eu vou fazer, eu não posso estar aqui agora assistindo, mas vai ter um link que eu vou disponibilizar e você vai poder assistir.
E eu não posso fazer agora o exercício, mas eu posso fazer o exercício de noite, eu posso fazer o exercício no sábado e no domingo. Então, é bem isso. E as empresas já estão vivendo isso e vai viver muito mais agora, sobretudo com essa forma de trabalho não presencial, né? Essa forma de trabalho remoto. Então, eu já estava dizendo para vocês no início do ano, no final do ano passado, no início do ano, que a gente já tinha muitos home office. E essa pandemia, gente, ela veio assim para mudar drasticamente. E uma das coisas que está mudando bastante vai ser essa questão do home office. Já saiu aí uma portaria, inclusive, para aqueles serviços públicos que forem melhor executados na forma não presencial, agora ele vai ter uma regulamentação, ou seja, já vai estar realmente regulamentado. Então, essa é a realidade, tá? Essa é a realidade, e já era uma realidade mudando nas empresas privadas, né? Não estamos falando das públicas, mas mudando nas empresas privadas para um esquema de autogestionado. Ah, mas isso é recente. Não, gente, os japoneses, lá no início do século XX, tá? Ou seja, 2000, a partir de 2000, os japoneses já estavam utilizando esse sistema de gerenciamento. Então, não é os operários fiscalizados pelos engenheiros ou os operários fiscalizados pelos dirigentes, não. Aqui a fiscalização é em cima da equipe autogestionada, ou seja, quais eram as metas? Quais são os requisitos de produtividade? O que a empresa precisa, né, para estar desempenhando adequadamente a sua função? Oi? Oi? Ai, Maria Dilza entrou! Seja bem-vinda, Maria Dilza! Oi, seja bem-vinda! Estamos explicando aqui gestão e qualificação. Então, deixou de ser uma estrutura, né, em qual os operários, os funcionários, eles conheciam apenas uma etapa do processo, ele era especialista em apenas uma etapa de processo, supervisionado, direcionado e gerido por uma estrutura piramidal, e passa a ser aqui um sistema integrado, né, por metas, cada equipe propondo uma forma de atuação, tá? Destaca-se muito, né, aqui nesse sistema, uma necessidade de trabalho em equipe, né? Então, você tem que ter um relacionamento. Edilson, eu vou pedir para você desligar o áudio, porque senão fica dando eco. É desligar o microfoninho. Isso, Edilson. Isso, obrigado. Aí, então, nessa forma, né, de gestão das equipes, né, de trabalho, que agora não mais se fala em operários de forma a ser funcionários, mas em uma equipe de trabalho, né, para realizar as atividades. Então, verifica-se que o processo e a organização do trabalho sofrem mudanças em consequência da evolução tecnológica e de novas atitudes gerenciais. Gente, isso aqui também só foi possível porque a qualificação e a disciplina, ela tem essa ideia, né? A qualificação do trabalhador mudou muito. Então, antigamente, gente, o ensino, ele era exclusivo de quem tinha acesso ao ensino. Tá? Eu ainda sou a geração que teve que ter Barça, enciclopédia, para obter as informações. As informações antes estavam em livros, e livros estavam em bibliotecas, porque livro era uma coisa muito cara. Inclusive, tem gente que adora ter aquelas bibliotecas, por quê? Porque ele gastou muito dinheiro com livros. E aí, ele gastou muito dinheiro com livros para ter acesso à informação, e aquilo ali é um bem dele, né? Então, livros é uma coisa que, para quem tinha acesso. Quando a gente faz essa mudança no processo de distribuição de informação, de acesso à educação, né? Então, assim, gente, o Brasil já teve épocas em que cursos técnicos eram uma, duas, três escolas técnicas no Brasil.
E isso é mostrar que, assim, está centralizado, está exclusivo. E hoje a gente já tem aí várias escolas técnicas espalhadas na nossa sociedade, né? Para quê? Para fazer com que o conhecimento ele esteja disponível. A internet, a disponibilização de artigos, né, de trabalhos, de documentos, livros digitais, eles estão acessíveis aí a todos, né? Então, assim, isso também fez com que mudasse, né? Uma parte da mudança tecnológica que mudou a nossa forma de entender o trabalho, tá, gente? É fundamental que vocês entendam isso, tá? E até essa mudança agora nossa na forma de. Essa mudança que a gente vai viver na forma dos relacionamentos devido à pandemia, ou seja, de ser algo menos presencial e algo mais virtual, vai mudar significativamente a forma como a gente entende o trabalho em equipe. Antigamente, a gente passava trabalho em equipe, antigamente, há 4 meses atrás. A gente dividia vocês em grupos lá na sala e aí vocês iam trabalhando juntos. E hoje a gente tem que dividir por meio digital e fazer esses contatos por meio digital. Então, mudou significativamente como a gente pensa as nossas atitudes enquanto mão de obra qualificada, tá? Implicando na necessidade de adequação da qualificação do trabalhador para sua adaptação a novas situações, tá? É necessário analisar as questões que envolvem a evolução da tecnologia, tá? A tecnologia, ela traz consigo a substituição crescente do método artesanal, né? Então, assim, hoje a gente vai ter que entender um artesanal usando a tecnologia, um artesanal que usa máquinas, tá? O desenvolvimento da mecânica e da eletrônica permitiu que o Taylorismo e o Fordismo fossem implementados. O Taylorismo e o Fordismo, gente, é aquela na qual o funcionário ele só sabia aquela etapa do processo e ele atuava operando uma máquina, né? Então, ele era um operador de máquina e ele só fazia aquela parte ali. A mecanização, ela não é uma novidade, tá, gente? Ela já é algo que, desde a Revolução Industrial. E o progresso técnico, ele tem muita inovação envolvida, né? Principalmente por causa dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E o japonês foi quem, acima de tudo, mudou essa situação. Eu lembro que eu iniciei o segundo semestre de 2019, né? Primeiro de muitos de vocês aí, eu iniciei falando como as coisas haviam mudado, no sentido de que Netflix, ele quebrou até os piratas, né? Os vendedores piratas de filme. E hoje a gente já tem Netflix, Amazon, Globoplay e um monte de outros aí no mercado totalmente digital. Como que os nossos celulares hoje, né, eles viraram tudo. Ele não é só celular, ele também é seu computador, ele também é sua máquina fotográfica. E aí, eu arrumando aqui outro dia o armário da casa da mamãe, achei uma máquina fotográfica daquelas bem antigas, né? E uma câmera de gravação, né? Daquelas antigas. Então, assim, isso mudou, né? Isso mudou e é o progresso que a gente tem hoje, principalmente na nossa forma de fazer, né? Então, assim, a gente tem métodos de secagem, né? Tem um desidratador, a gente tem os secadores, a gente tem o micro-ondas para poder secar e desidratar os produtos. Então, essa tecnologia que a gente tem disponível hoje muda muito a forma como era antes, né? Então, antes você secava no ambiente, né? Hoje a gente não vai secar mais no ambiente, né? A gente vai usar as máquinas, a mecanização. A tecnologia, ela pode ser entendida como a prática da ciência para a solução de problemas,
seja pela utilização de equipamentos para obtenção de produtos, seja o modo como as tarefas vão ser executadas. Do que a professora está falando? Estou falando, gente, que hoje a gente vai usar um computador ou um sistema para gerenciar os nossos funcionários, para gerenciar e verificar a execução das tarefas, tá? Eu estou aqui na fazenda do meu pai e a gente está irrigando o café. E o que a gente precisa fazer, professora, para garantir essa irrigação? Aqui, a gente simplesmente olha na televisão como é que está a pressão da bomba, como é que está a velocidade da água, se a água que está entrando é a água que está saindo. Então, assim, hoje a gente já verifica que a automação, ela nos permitiu uma qualidade de vida no trabalho bem maior. Né? Então, assim, pode-se decompor a tecnologia em duas dimensões: equipamentos, instrumentos e forma de arranjar e conduzir o processo produtivo nessas tecnologias organizacionais. E um papel importante dessas duas é o avanço tecnológico e a automação. Né? A automação é em que tudo ele já está sendo feito e controlado por uma máquina. E aí eu surge na minha cabeça, então, qual que é o meu papel, né? Qual que é o meu papel enquanto trabalhador, enquanto mão de obra, nesse novo contexto de avanço tecnológico e automação, né? É isso aí que a gente vai discutir aí ao longo dessa nossa disciplina, principalmente o papel voltado para a agroindústria, né? Então, a gente precisa ter bem claro aqui esses dois objetivos aqui, que é ajustar homem e máquinas para a finalidade de reduzir tempos perdidos improdutivos e usando as ferramentas, né? Então, assim, eu falo que hoje eu trabalho muito mais, né, do que há 4 meses atrás. Por quê? Porque, gente, acabou aqui a minha aula na forma presencial, acabou, vamos dizer assim, as minhas demandas. Nessa nossa forma agora digital, acabou a nossa apresentação aqui, aí a gente coloca no YouTube, a gente coloca na nossa aula, a gente posteriormente controla para ver se todo mundo acessou. Gente, dá para saber se você acessou, se você assistiu ao nosso vídeo, tá? Inclusive, os outros vídeos vocês não têm assistido, hein, gente? Vamos assistir os vídeos, viu? Esses vídeos aqui na qual eu estou explicando para vocês, né? Então, aí a gente controla isso. Ontem era quase 1h da manhã, ainda tinha aluno tirando dúvidas, né? Das nossas disciplinas, de como ia fazer, do trabalho que eu pedi. E isso tudo 1h da manhã. Então, a tecnologia veio para ajudar, mas hoje a gente trabalha muito mais. E aí, qual que é o seu limite, né? Qual que minha mãe e meu pai aqui, eles falam que eu sento aqui na frente do computador para trabalhar e eu tenho trabalhado até de noitão, né? Até de madrugada. Então, e não estou estabelecendo os meus limites, né? Então, assim, é importante você, nessa nova forma de trabalho, né? Pensando aí na questão da gestão e qualificação para a agroindústria, saber usar dessa automação, dessa tecnologia para alcançar os seus objetivos. Vou dizer para você que na odontologia hoje, basicamente tudo está acontecendo por meio de virtual. E as empresas que antes ganhavam dinheiro presencialmente, hoje elas têm ganhado muito dinheiro de forma virtual, né? Então, assim, eu comecei o ano participando de um evento na qual uma mulher fez uma live para 30 mil pessoas. Gente, você está ali com um auditório cheio com 150 pessoas e ela tinha mais 30 mil pessoas na live dela e passando todo aquele conhecimento ali. Então, eu falei assim, nossa, mas isso vai isso é uma mudança muito significativa. E aí chega lá na época da live e Maria Mendonça faz uma com
30 milhões, né? 30 milhões de pessoas assistindo. Então, gente, é uma mudança significativa. E você precisa entender esse processo, tá? Por quê? Porque é uma realidade, tá? É uma realidade. Ah, mas eu ainda quero ser do passado, né? Eu ainda quero ser na forma antiga. Só que nem sempre ela vai estar disponível, como é o caso de agora, tá? Então, assim, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ajustar homens e máquinas, tá, gente? E esse ajuste, eu gosto de dizer que tem que ser mais com a cara nossa, né, humanizada, do que com a cara de máquinas, né? Mas elas precisam ser ajustadas, tá? Introduzir agilidade e flexibilidade às linhas de produção, maximizar as taxas de utilização das capacidades instaladas, acelerando a amortização dos equipamentos, né? Então, a amortização dos equipamentos é o desgaste dos equipamentos, né? Então, quando a gente pensa na automação, ela evita ali, né, que você tenha um erro ao utilizar, né, ou um desgaste ali nessa utilização. Conforme os meios de automatização, eles podem ser classificados em meios de operação, manipulação de materiais e alimentação, computação e controle programáveis de equipamentos e meios de auxílio a projetos, tá? O que é importante eu entender esses meios de produção automatizados, tá? Eles garantem a alimentação de linhas de controle, de supervisão de processos. Lembra lá que a gente agora está na forma de supervisão, na qual a equipe ela trabalha de forma integrada? Não tem como. Ah, só o engenheiro sabe muito de automação. Não, você também precisa saber. Ah, só o dirigente sabe de automação e todas as formas de controle e resultados da empresa. Não, você também precisa saber. Ah, só o técnico sabe a automação daquele computadorzinho ali que controla a velocidade da linha. Não, você também precisa saber, porque a equipe toda ela trabalha por uma produtividade, por uma construção coletiva da empresa. Tá? Então, o que isso quer dizer? Ah, para saber de automação, eu deixo para o engenheiro. Para saber de automação, eu deixo para o técnico. Gente, não dá, tá? Não dá. Todo mundo vai precisar saber e acompanhar essas revoluções, né? Esses meios, né? Que a gente tem hoje para fazer as coisas serem produzidas, serem processadas ou serem executadas, tá? Ah, gente, eu não quero saber de Google Class, eu não quero saber de Moodle, eu não quero saber eu quero o antigo. Gente, essa aqui vai ser uma forma daqui para frente, eu não vou... E outra coisa, muitos colegas de trabalho discutiram lá que não queriam isso, mas não tem a opção de não queriam isso, tá? É essa a opção que a gente tem. Então, a gente vai ter que aprender, tá, gente? Falo isso com o coração muito aberto de que a gente vai ter que aprender, tá? E isso passa por a nossa capacidade de flexibilidade, né? Todas as formas de automação permitiram que as fábricas se tornassem flexíveis e plenamente integradas. Então, a gente vai ter que ter também, como profissionais, essa capacidade de flexibilidade, né? Que é a capacidade de captar informações em tempo real sobre processos de produção em curso, modificar por si mesmo o seu programa de operações, a fim de levar em conta eventos não previstos que se manifestem, tornando suas formas de operação coerentes com a nova situação e com a nova situação com a qual é confrontado. Isso daqui você vai falar assim, né? Quando eu ouvi essa definição, e aí por isso é que eu trouxe ela, gente, ela é de 1988. Aí você vai falar assim, nossa, parece que foi feito especificamente para agora, nosso tempo, pandemia, 2020. Não, tá vendo, gente? Então, flexibilidade, ela já era uma característica lá em 1988, e ela traz uma definição perfeita para a nossa vida de hoje.
para a nossa vida profissional hoje, 2020, situação de pandemia, tá? Então, a produção flexível se fundamenta na fabricação de pequenos lotes, cujos trabalhadores qualificados e capacitados podem alterar as características do produto, quando assim o desejar, por algum motivo justificado que é possível graças ao recurso tecnológico existente, tá? Então, gente, a aula de hoje vai até aqui, as inovações tecnológicas, tá? Semana que vem a gente vai passar a ter 2 encontros, e aí eu vou estar disponibilizando essas aulas gravadas, tá? Gente, eu queria só, aqui para encerrar, e encerrando aqui com essa definição de flexibilidade lá de 1988, que cabe perfeitamente para o nosso tema, no nosso tempo atual, que diz isso, né? E deixar essa mensagem aqui final para vocês, nossos alunos, de nos tornarmos flexíveis nesse processo aqui de aprendizado e tirar o máximo de tudo que a gente pode estar vivendo, né? Então, assim, obter o máximo de aprendizado, o máximo de vivência, né, dessa situação aqui que a gente está vivendo. Eu queria só, antes de finalizar mesmo, mostrar para os alunos o que eu gosto de fazer, principalmente quando está lá os links do YouTube, né? Então, deixa eu só pegar aqui. Calma aí. Aí, gente, lá na nossa lista de exercícios, tá? Lá na nossa... Lá na nossa lista de exercícios, já vai ter a atividade para avaliativa 1, tá? Aí eu coloquei a data aqui de entrega, porque é quando eu quero lançar as presenças de vocês, tá? Então, aqui tem as questões, né, para você marcar, escrever e justificar, tá? Relacionado à nossa primeira atividade aqui, tá? A nossa primeira explicação aqui, tá, gente? Vocês vão ler o material, quero muito que vocês leiam o material e respondam essa nossa lista. Essas listas, gente, elas já estão lá no Google Class, mas eu vou mandar também por e-mail e vou mandar também pelo WhatsApp, tá? Para que vocês possam fazer, tá? Então, eu vou vir aqui na minha sala aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui seu vídeo. Vocês estão vendo aqui minha tela? Dalvi, vocês estão vendo aqui minha tela, Dalvi? Vou colocar aqui, Emerson, a chave de acesso. Aí, Emerson, essa é a sala de acesso, tá? Então, gente, só explicando aqui, quando eu estou vendo o vídeo no YouTube, eu confesso para vocês que eu sou acelerada, não só dando aula, não, tá? Para tudo, eu sou bastante acelerada. E aí, não sei se vocês já viram isso, por exemplo, eu gosto... Só tirar o áudio. Eu gosto de vir aqui, ó, nessa rodinha, tá? Eu venho aqui que chama detalhes. E aí eu venho aqui no detalhes, e aqui tá normal, né? Mas normal eu não aguento, gente. Eu coloco 1,5, tá? Para ir mais rápido, entendeu? E aí, se a pessoa falar muito devagarzinho, eu ainda coloco 1,75 de velocidade, tá?
Então, para você ver mais rápido e não ficar tão cansado, né, daquela aula e mais, né? Então, você vem aqui na velocidade, vem na rodinha, ó, detalhes, é a rodinha, e aí vem na velocidade e aumenta essa velocidade, viu, gente? Eu faço isso com todos os vídeos meus, tá? Eu vou parar aqui a apresentação e me colocar à disposição aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida, gente? Oi, Elô, Emerson. Isso mesmo, Dalvi, fala sério, eu também. Uma solução para a minha vida, assistir os vídeos tudo rapidinho. Eu não gosto de colocar na velocidade 2, porque aí você precisa de muita concentração. Mas na velocidade 1,5, dá para você ir rápido e não precisar se concentrar tanto para assistir os vídeos, né? Mas eu não sei se é uma boa, porque às vezes a gente coloca na velocidade mais rápida e aí você se concentra mais e acaba gravando mais também. Então, vai de cada um. Mas eu gosto de colocar os vídeos no YouTube porque você dá para agilizar ali essa conversa, essas aulas, né? Alguma dúvida, gente? Dalvi, muito obrigado por estar aqui, tá? Como é que você está onde, Dalvi? Você está em Brasília? Você está na sua cidade? Estou em casa. Então tá, gente, eu queria então agradecer a todos. Ah, em Planaltina. Ah, legal. Queria agradecer muito a todos por estarem aqui presentes. Hello, Emerson. Oi, Elô, tudo bom? Oi, estou te ouvindo, que bom. Hello, essa daqui você tem que fazer? Não aproveitou, não, né? Ah, então tá. Deixa eu te perguntar, é porque eu entrei aqui na sala de aula e eu estou em dúvida se você vai criar uma sala de aula para cada disciplina ou vai ser para todos. Pauzinho, eu vou colocar o. Espera aí que eu vou colocar o fone. Fala de novo. Eu entrei na sala de aula da indústria que você criou e eu estou com dúvida se vai ser apenas essa sala ou você vai criar uma para cada disciplina. Então, essa sala do curso técnico em agroindústria ficou. Porque a gente combinou que cada professor vai criar uma componente, né, na Google Sala. Só que, como muitos dos módulos sou eu e a professora Edilza, então a gente concentrou tudo dentro dessa sala. Essa sala técnico A3, curso técnico, aí você vai lá em atividades e você vai ver que ela está dividida em tópicos. E aí, lá nos tópicos, ela ficou sendo uma disciplina integradora, ou seja, tudo está dentro dessa sala, tá? O professor Vicente, o material que ele vai passar, está na sala dele, né? Cooperativismo, empreendedorismo. Ele tem 2 salas já, conforme eu mandei lá no. Deixa eu só tentar reproduzir aqui a minha tela, para vocês verem. Tela inteira. Vou compartilhar. Então, vocês vão entrar aqui, ó. Essa aqui é a nossa sala, né? A turma do curso técnico em agroindústria. E aqui dentro, quando você olhar aqui atividades, estão quais cursos, né? Estão quais as disciplinas? Tá o TCC, vai estar a gestão ambiental, mas o professor ainda não iniciou. Vai estar essa nossa gestão e qualificação para a agroindústria. A gestão e qualidade e corporativismo, o professor Vicente criou uma sala para ele, né? Mas depois os materiais vão estar aqui também, tá? Porque essa disciplina aqui é a disciplina integradora, tá? Noções de segurança do trabalho está toda aqui dentro, gente. Já tem os planos, os materiais, avaliativo 1, 2, 3, tá? A legislação tributária que a gente também vai começar já está toda aqui dentro, tá?
E a administração agroindustrial também já está aqui dentro, tá? E a gestão de qualificação também. Tá, Elô? Então, teoricamente, a gente está com essa sala aqui, para essas componentes, mais as componentes do professor Vicente, tá? Então, são as duas salas do professor Vicente e essa. Tá, Elô? Entendi. Mas essa disciplina de hoje já tem atividade? Não, eu ainda não coloquei. Tá aqui, ó, gestão e qualificação para agroindústria. Aí agora, encerrando a aula aqui, eu vou colocar o link no YouTube e colocar todo o material aqui dentro. Entendi. Tá? E vou mandar também pelo e-mail e também pelo WhatsApp. Você já vai colocar todas as atividades dessa disciplina igual você colocou de segurança do trabalho ou você vai colocar de acordo com a Não, vou colocar tudo. Para cada área. Porque vou colocar tudinho. Delvi, só desliga um pouquinho seu áudio, Delvi, por favor. Oi, Elô. Aí, Elô. Não, é porque a de segurança do trabalho eu já devolvi as atividades. Aí precisa enviar no e-mail, pode deixar devolvido lá na sala de aula mesmo. Não, lá na sala de aula mesmo, Elô, isso mesmo. Você já usava essa tecnologia, Elô? Eu já sabia como é que funcionava, mas assim, como eu devolvi, às vezes, não sei como que vocês estão em questão de monitorar quem devolveu a atividade ou não, eu preferi perguntar, mas eu tinha feito outro curso que usava a sala de aula, inclusive do meu filho usa a sala de aula para enviar as atividades. Ai, que beleza! Aliás, eu senti isso, a gente tem uma aluna chamada Alexandra, eu acho que o filho dela no GDF está usando e aí ela vai usar também. Então, assim, é uma nova tecnologia que a gente tem aí disponível, não tem como a gente fugir mais. E aí, Elô, a gente vai contar as presenças, assim, de todas as formas que a gente tem disponível, tá? Você já lançou lá. Semana que vem, você pode olhar no seu portal do aluno e vai estar as presenças lá. Então, para quem já vai entregando as atividades, a gente já vai colocando as presenças sobre as semanas que foi explicado, foi desenvolvido, tá, gente? Maria Dilza, que bom que você está aqui. Muito obrigada, Elô. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado, Dalvi. Oi, Dilza. Que bom que você está aqui. Vai dar certo. Pede ajuda. Vai sim. Pede ajuda para sua filha também, hein? Sim, estou pedindo socorro para todos que estão à minha volta, porque não estou sozinha, não. Que bom, que bom. Então, gente, eu vou encerrar a gravação aqui, tá dando 9h30, tá? 1 hora aqui que a gente participou aqui junto. Agradeço demais Professora, a presença de... Oi, Emerson. Então, deixa eu só esperar. Oi, Emerson. bom dia. Tudo bem? Assim, Tudo. porque às vezes eu fico um pouquinho e saio e tudo, mas eu estou acompanhando, viu? É porque às vezes a gente tem nossas correrias e tudo para fazer e alguma coisa, mas eu estou sempre tentando acompanhar, viu? Não, com certeza. Obrigado, viu? Muito Tá obrigada aí. Tá bom, obrigado a senhora, viu? Bom dia, gente. Bom dia.